Então esse primeiro vídeo diz a respeito, o nascimento de Jesus Cristo foi profetizado. Deus falou o que ele faria e ele fez. Olá, esse é o primeiro vídeo de uma série de 7, que é o Natal de Cristo. Hoje nós vamos estar falando sobre a profecia a respeito de Cristo, porque é muito importante nós entendermos que Cristo não é um acontecimento que veio na história, que não é um improviso de Deus diante de circunstâncias, mas que desde o início Deus planeja muito bem aquilo que ele vai fazer e nenhum dos seus planos são frustrados. Para a gente ter uma noção do todo, na palavra de Deus, nas escrituras, onde nós temos a segurança de falarmos com propriedade aquilo que Deus revelou, nós temos 1189 capítulos na Bíblia, nos 66 livros que a Bíblia tem, os 39 do Antigo Testamento e os 27 do Novo Testamento. E nesses 1189 capítulos, nós temos somente 4 capítulos que mostram de um mundo onde não há pecado. E quando nós falamos de Natal, do nascimento do Salvador, é exatamente pela necessidade que nós temos de um Salvador por conta do pecado. O pecado é um erro. Deus, ele é santo, 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 nele não existe nenhuma sombra, nada, nenhuma mancha, nenhum ponto de escuridão naquilo que Deus é, de sorte que o pecado é algo que Deus não pactua, o pecado é aquilo que faz uma separação entre nós e nosso Deus. Então nesses 1189 capítulos, nos 2 primeiros nós temos a criação, a formação da terra e também a criação do ser humano. Já no capítulo 3 nós vemos que depois de tudo criado, a única coisa que não era boa era o homem ser sozinho, e Deus fez aquilo que não era bom ser muito bom, porque ele criou para a companhia do homem, para ajuda, para ter alguém que correspondesse a ele. Ele criou a mulher, ele formou a mulher e formou até de uma parte, de uma costela do homem. E aí no capítulo 3 não existe uma explicação, e a gente tem que ser cuidadoso, onde a Bíblia não traz tanta clareza, tantas informações, de nos ater àquilo que é informado, ter segurança nas informações, mas fala que uma serpente, a mais astuta de todos os animais que o Senhor Deus havia feito. E aí quando fala serpente, não fala uma serpente, mas fala a serpente, e depois nós vemos que isso é uma linguagem já apocalíptica, porque diz respeito ao grande dragão vermelho lá de Apocalipse, também conhecido como Satanás e Diabo. Ele teve uma conversa, isso é interessante, porque realmente se fosse apenas um animal, não haveria essa conversa, E com essa conversa, uma narrativa, um outro pensamento entrou na terra, e dessa sorte houve o pecado, houve a ruptura, E já nessa oportunidade, quando Deus, que todos os dias, na viração do dia, vinha ter essa comunhão, esse relacionamento, essa visita que ele fazia ao casal que ele criara e colocou no Éden, o Senhor foi apurando as responsabilidades, e ele já tratou de apontar essa profecia maravilhosa, que ele traria um redentor, alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Então imagina você, o Deus que cria todas as coisas, falando que agora haveria uma destruição de uma criatura que ele fez, no caso a serpente, e ele chama essa serpente de maldita. Maldita é você entre todos os animais, você vai rastejar todos os dias, vai comer pó todos os dias dentro da sua vida. De sorte que nessa linguagem, se esse ser era um ser que tinha uma criação, podia estar num ambiente maior, um caminho melhor, uma vida melhor, agora seria uma vida rasteira. E ele fala assim: eu vou colocar uma inimizade entre você e a mulher, entre o descendente da mulher e a sua descendência, e você vai ferir o calcanhar desse descendente, mas esse descendente vai esmagar a sua cabeça. É o que está escrito exatamente em Gênesis 3, o versículo 14, que diz: por causa do que você fez, a serpente, você é maldita entre todos os animais domésticos, entre todos os animais selvagens. Você rastejará sobre o seu ventre e comerá pó todos os dias da sua vida. Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela.
este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. E aí a mulher tem os seus sofrimentos, né, de gravidez aumentado, uma indisposição dela, né, contra o seu esposo, e ao mesmo tempo ela está sob o governo dele, né? E a Adão, Deus vai amaldiçoar a terra por causa do homem, né, que é o homem, ao invés de ouvir a voz de Deus, ele foi atrás da voz da mulher que estava iludida pela conversa da serpente, e por isso Deus amaldiçoou essa terra, e essa terra então produz todos os cataclismas, os espinhos, né, as pragas, né? Então nós vivemos num mundo que é muito bonito, mas que naturalmente nós devemos cuidar, porque é natural que coisas ruins, né, aconteçam, que as coisas se deteriorem, né? Isso é uma palavra clara que é dita aqui. Então o que é importante quando nós falamos de Natal? Que no mesmo dia em que houve a queda, houve essa ruptura, houve o pecado, houve a introdução da morte na nossa história, Deus faz a promessa de um descendente, né, de alguém que viria, e ele descenderia da mulher, é chamado descendente da mulher. Na história da redenção, o homem não participa, mas o homem, assim, a mulher, ela vai tendo filhos, mas a certa altura, em específico uma mulher, Maria, foi envolvida. Antes que ela tivesse tido qualquer tipo de relacionamento íntimo sexual, ela estava prometida a casamento a um homem chamado José, e ela foi envolvida pelo Espírito Santo, e dentro dela foi gerado o ente santo, que é Jesus Cristo, que é esse descendente a quem nós comemoramos o Natal. E por que é importante nós falarmos dessas coisas, né? Porque nós vamos ver ainda várias profecias que apontam para isso, mas nós estamos vivendo, né, no século 21, onde existe todo um esforço para apagar qualquer vestígio, para trazer uma outra narrativa naquilo que é o Natal, como se fosse simplesmente uma festa social, como se fosse férias, como se fosse algo que não tivesse esse sentido redentivo que é o nascimento, né, do Salvador. Então aqui diz, né, olha, a mulher dará à luz a um descendente. É interessante que não fala descendência, mas fala de um descendente. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja, e qualquer pessoa para ter parte com Jesus pertence o que? A igreja, seja do Antigo, seja do Novo Testamento. No Antigo, né, aqueles que seguiam, né, a aliança de Deus que Deus tinha com Israel. Então era uma etnia, mas não era exclusiva essa etnia. Nós vemos várias pessoas, era possível que um estrangeiro, né, se juntasse a Israel e passasse por todos os processos lá de circuncisão, de cumprimento da lei, enfim. E aí nós vemos que no decorrer da história, conforme vai nascendo lá os filhos, né, primeiro Abel e Caim, nós vemos que Abel era uma pessoa temente a Deus, que praticava o bem. Caim, embora, né, comparecesse no culto, ofertasse ao Senhor, ele tinha um procedimento ruim, se tornou assassino do seu irmão, né, e terminou matando o seu irmão, né, e depois a mulher teve, né, no relacionamento com seu marido, outro filho, né, que foi o Sete, né, e depois outros filhos e filhas, e apareceu Enos, né, onde começou a se invocar o Senhor, né. Então nós vemos histórias, por exemplo, de Enoque, um homem que andou com Deus, né, e Deus o tomou para si. São histórias que nós não temos muitos detalhes, né, mas vemos que esse Enoque é uma pessoa importante. Lá na frente fala de profecias, ou seja, nós vemos que durante toda a história, né, existe muitas pessoas perdidas, e normalmente é a grande maioria delas, mas existe um povo, né, um povo piedoso, pessoas piedosas, que durante a história vão formando aquilo, né, que vai destinando, né, vai caminhando, culminando quando chega a entrada de Jesus Cristo, né, aqui na terra. Então nós vemos que Deus, a certa altura, a maldade se multiplica de tal forma que Deus se propõe destruir, né, toda a terra, mas aparece lá, sempre vai ter um mais. Noé, uma pessoa que achou graça diante de Deus, e Deus preservou Noé e a sua família, e trouxe o dilúvio sobre toda a terra. Então nós vemos que por mais, né, que os desencontros aconteçam de geração em geração, Deus vai conduzindo a história para o rumo, para aquilo que Ele quer. Chega um tempo lá que Deus vai e chama um homem chamado Abraão, e o Abraão vivia, né, numa terra idólatra, numa situação totalmente complexa lá, e Deus o tira, fala o seu coração. Ele tem maus costumes, né? Ele tem os costumes que ele aprendeu ali, e Deus vai falando de sorte que
com o tempo, né, e com os encontros que Deus fala, Deus prevalece sobre Abraão, e Abraão é chamado de o pai da fé, né, e Deus faz uma aliança com ele, com o filho dele, né, que é o Isaac, depois com o filho, o Jacó, embora Abraão tenha tido outros filhos, o filho da aliança, nós vamos ter uma aliança com Isaac, e depois Isaac, né, teve 2 filhos, né, Esaú e Jacó, e nós vemos que Esaú é uma pessoa totalmente independente, altiva, e Jacó é alguém que tem os seus pecados, mas que Deus trabalha e faz com que ele faça parte, né, dessa linha, né, dessa linhagem que vai culminar com a vinda, né, do Senhor Jesus. Os filhos, né, José fica escravo lá no Egito, que é o filho de Jacó, depois todos os irmãos de José vão morar lá no Egito, né, por conta de uma fome. Ali eles ficam durante muitos anos, crescem, ali eles são escravizados, e Deus levanta um homem, né, um homem chamado Moisés, que é chamado libertador, né? Deus levanta ele para que ele libertasse o povo lá do Egito, e Moisés já fala, olha, Deus levantará um outro profeta semelhante a mim, né? E já apontando o que? Para Jesus Cristo. Depois nós vemos, né, que de Moisés, o Davi, né, também vai ser chamado filho de Davi, então é filho de Abraão, da linhagem de Judá, que é o bisneto, né, de Abraão, né, o filho de Jacó, da linhagem de Davi, e assim é toda a história. Toda a Bíblia, né, vai mostrando, né, que conforme as civilizações, os impérios vão se levantando, Deus, ele mantém essa promessa, de sorte que quando nós voltamos muito as nossas atenções para as notícias, aquilo que está acontecendo no geral, nós às vezes esquecemos que o que Deus falou, independente de todo o barulho das notícias, da história geral, dos grandes imperadores, pequenos imperadores, pessoas violentas, notícias cotidianas, Deus cumpre a sua promessa, tá? E finalmente, né, depois que o povo passa pelo exílio na Babilônia, retorna à terra, ali eles são alvos, né, de vários impérios. Na época do Império Romano, que é chamada a plenitude dos tempos, foi ali mesmo que Jesus Cristo nasceu, o descendente nasceu, mas isso será assunto para o próximo vídeo. O que é importante nesse vídeo, né, nessa primeira parte, nós falarmos, é exatamente isso. O nascimento do Senhor Jesus Cristo foi profetizado, Deus previu, né, Deus planejou, e Deus verbalizou, né, ele publicou que isso aconteceria já desde o primeiro dia que houve a entrada do pecado no mundo. E nós vemos que toda a profecia fala a respeito de um Deus que esvazia de si mesmo e assume a forma do seu servo. Nós temos descrições belíssimas, por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 53, que fala como que o servo de Deus procederia com prudência, como que ele levaria sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades e as nossas transgressões. Então nós estamos nessa saga, né, nessa série agora, de falar sobre o nascimento, né, o Natal de Cristo. Então, importante nesse primeiro vídeo é nós falarmos, né, que o nascimento de Jesus não foi algo inesperado, mas foi algo que foi o que? Profetizado. Então nós vamos estar falando outros, né, trazendo outros vídeos sobre o nascimento, o ministério de Jesus, morte, ressurreição, assunção, e vai lá até da volta de Cristo, porque ele é o centro, né, da criação. E você que nos acompanha aqui no canal, conhece a sua Bíblia, né, eu conto com a sua inscrição, com a sua divulgação do canal, com o seu questionamento, sua pergunta, né, a sua contribuição. Nós estamos vivendo num tempo em que nós precisamos o que? Nos ajudar e procurar fidelizar, aonde nós vemos o que existe realmente algo consistente em termos de ensino. Então, por favor, curta, né, compartilhe, se inscreva no canal, que nós possamos crescer juntos, né, e fazer valer essa oportunidade, facilidade que nós temos, né, com esse canal, de junto com outros canais similares, a gente espalhar a palavra de Deus com integridade. Até o próximo.